Novas técnicas industriais visam reduzir o uso de matérias-primas, diminuindo os custos de produção e o impacto no meio ambiente. O pesquisador Eduardo Carlos Bianchi, da Unesp de Bauru, fala sobre a usinagem de precisão, técnica utilizada na indústria para dar acabamento a uma peça de metal ou cerâmica. Bianchi mostra que é possível utilizar ferramentas que economizam insumos mantendo a qualidade do material. O Ciência Sem Limites começa agora. Bem-vindas e bem-vindos. Está no ar o Ciência Sem Limites. Ao nosso lado está o pesquisador e professor Eduardo Carlos Bianchi. Ele pertence ao Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia do campus de Bauru. Prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Muito obrigado pela oportunidade. Professor, o que é ser engenheiro mecânico? Engenheiro mecânico é aquele profissional que trabalha em todas as áreas do conhecimento e nas áreas práticas. Tudo que é fabricado precisa passar pela supervisão de um engenheiro mecânico, porque tem que ser projetado e tem que ser construído. E assim a profissão de engenheiro mecânico está sempre em alta. Para se construir um automóvel, passa também pelo engenheiro mecânico? Sim, todas as etapas passam, inclusive, com sofisticados processos de softwares que se usam, né, para poder dimensionar, testar e ter uma boa qualidade do produto. No seu ponto de vista, as engenharias, no caso a mecânica, que é uma especialidade, né, tem a civil, mecânica, elétrica, de produção, enfim, vários segmentos. A mecânica, como é que o senhor classifica em termos, hoje, essa profissão? Ela está aquecida, as pessoas estão procurando mais se tornar engenheiro mecânico? Sim, a procura pelo curso nosso aqui de Bauru é muito boa. É claro que nós estamos passando nesse momento atual de crise econômica, então existe um desaquecimento natural da economia, mas a engenharia mecânica é aquela que se coloca em todas as posições, sempre está bem posicionada para oferecer oportunidades. Para a gente fechar essa parte, onde é que trabalha um engenheiro mecânico? Indústria, mas como consultor, enfim, ele pode trabalhar em várias áreas, no ensino, na pesquisa. Então, é uma profissão bastante versátil. Além disso, o senhor também ministra aula na pós-graduação da engenharia e tem mais algum outro local? Sim, a engenharia mecânica tem um curso de mestrado e doutorado, que é avaliado pela CAPES com nota 4, e eu tenho a felicidade de fazer também parte do POSMAT, que é o Programa de Ciência e Tecnologia dos Materiais da Faculdade de Ciências, que tem o conceito CAPES nota 6, que é o máximo que esses programas têm nessa versão que tem na CAPES. Perfeito. Agora que você já ficou sabendo um pouco sobre a profissão de engenheiro mecânico e se localizou, nós vamos começar a conversar com o professor Eduardo Carlos Bianchi, o Bianchi, como é conhecido aqui na Faculdade de Engenharia, sobre as suas pesquisas. Que áreas e aonde o senhor atua em termos de pesquisa? Digamos que processos de fabricação, existem vários. Aquele que o nosso amigo de casa vai entender com muita facilidade é um processo de furação. Fazer um furo na parede, colocar uma buchinha, furação. Mas a furação também é feita na indústria mecânica, como usando furação para metal. Mas, além da furação, existe o torneamento, fresamento. No caso específico de precisão, nós trabalhamos com o processo de retificação, que é um processo onde se usa como ferramenta uma ferramenta que é chamada rebolo. É uma peça cilíndrica que vai desgastar um material e atribuir a esse material desgastado qualidade superficial boa, rugosidade boa, as dimensões muito bem apertadas e uma geometria, né, bastante consistente. Que tipos de materiais vocês pesquisam ou realizam esse tipo de usinagem? Quer dizer, antes do senhor responder, para quem está em casa, usinagem é o simples fato de furar, seja a parede ou um metal, está se praticando a usinagem. É a usinagem, mas a furação é um dos processos, mas se pode tornear, pode fresar, pode fazer vários outros processos de usinagem, né? São vários processos. Normalmente se tem o arranque de material que sai aquelas lascas, que nós chamamos de cavaco. Perfeito. É muito simples, né? O pessoal está em casa, está pensando numa furadeira de bancada. Sim. Quando a broca está comendo ali, está saindo aquelas fagulhas ali, né? Aquelas fragmentos, é a usinagem. Sim. Que tipo de material o senhor pesquisa? Basicamente, nós usamos aço, que é muito utilizado na indústria metal mecânica, e o material alternativo que nós usamos é cerâmica. Vocês praticam a usinagem cerâmica por quê? Porque a cerâmica ela tem algumas características muito boas, como por exemplo, ela não reage quimicamente com ninguém, então ela é muito resistente ao desgaste, é muito dura, é frágil. Porém, algumas situações ela precisa de ter um acabamento muito bom. E aí nós aplicamos o processo de retificação da cerâmica. E por que retificar a cerâmica? Para garantir a ela uma consistência melhor, geométrica e qualidade superficial. E é usada onde o produto final da cerâmica? Eu citaria como exemplo a indústria Jacto aqui de Pompeia,
Coreia. Eles produzem máquinas para a indústria, para a agricultura. E daqueles bicos de injeção, são que tem o que passam fluido com aspereza, que desgastariam um outro material com muita facilidade. A cerâmica é muito resistente e para eles isso é um material que vem ao encontro da necessidade que tem. Quer dizer, só para quem está nos vendo, a cerâmica ela não é corroída por determinados agentes, seria isso? Não, ela não sofre ataque químico, porque ela tem uma estabilidade química muito boa. Além do aço, né, que vocês também... Sim, também usinamos aço. Tá. E vocês realizam essas pesquisas em que sentido? Tanto com a cerâmica quanto com o aço, em termos de usinagem, que é falado abrasão, né, ou Sim. seja, de precisão. Por que pesquisar isso? Então, o foco que nós damos é com relação ao fluido de corte. O nosso amigo em casa talvez não entenda muito bem, mas imagine que ele está fazendo uma furação e é claro que é um processo de desgaste, onde o material é arrancado da peça, na forma de cavaco, isso gera calor. Aumentando a temperatura, a ferramenta desgasta muito rápido. Então se usa um fluido de corte, que nada mais é do que uma mistura de água com um óleo específico, evidente, né? Que faz com que se abaixe a temperatura durante o processo e lubrifique tanto a máquina como o processo em si, e evitando a corrosão do material usinado e das partes envolvidas. Quer dizer, a corrosão seria, entre aspas, destemperar a peça? Seria uma oxidação natural que ocorre. E essas peças são utilizadas onde? Para que fim? Então, nós trabalhamos muito com um aço específico nosso, que é o ABNT 4340, utilizado na indústria automotiva, na fabricação de peças para se montar carros. Né? Então, nós vamos detalhar isso. Claro. Felizmente estamos chegando praticamente já no final do primeiro bloco. E para quem está nos vendo, no bloco seguinte nós vamos continuar falando, porque a pesquisa do professor tem muito a ver com o meio ambiente. Então ele vai explicar para a gente o porquê é relacionado usinagem de precisão com o meio ambiente, onde é que isso se encaixa, né, professor? Perfeito. E vamos também mostrar uma máquina, um equipamento desse, realizando tudo isso que ele está falando no terceiro bloco. O Ciência Sem Limites vai agora para um breve intervalo. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre usinagem de precisão ou usinagem por abrasão em termos técnicos na área de engenharia mecânica. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele aparece aí no seu vídeo. É bianchi@feb.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais, www.feb.unesp.br. Clique em Departamentos, Departamento de Engenharia Mecânica. Você vai entrar também em contato com o professor Eduardo Carlos Bianchi. Para contactar a gente, está aí o e-mail na sua tela, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. É um breve intervalo e voltamos na sequência. Um instante só. O Ciência Sem Limites está de volta. No programa desta semana, você está sabendo um pouco mais sobre usinagem de precisão. Para falar desse assunto, ao nosso lado, o pesquisador e professor Eduardo Carlos Bianchi, do Departamento de Engenharia Mecânica, da Faculdade de Engenharia do campus de Bauru, da Unesp. Professor, o senhor deu uma pincelada no bloco anterior, né, sobre o trabalho e sobre sua pesquisa. Por que pesquisar usinagem de precisão? É muito utilizado nas máquinas de precisão, então naturalmente se tem que ter uma qualidade boa. O nosso foco maior tem sido sobre o fluido de corte, que é aquela mistura de água com óleo que se derrama sobre a peça e sobre a ferramenta que está sendo usinada. Então, o nosso desejo é viabilizar a substituição desse volume grande de fluido de corte por uma técnica relativamente nova no nosso país, que nós chamamos de mínima quantidade de lubrificação, que o tradicionalmente chamado de MQL. Mínima quantidade de lubrificação, ou seja, usar menos óleo ou menos água para desbastar ou para deixar a peça no estado final? Então, se usaria muito menos óleo e praticamente não se usa água. Né? A água, se for usar, vai ser um valor extremamente pequeno. Imagina assim uma empresa grande que tem várias máquinas trabalhando, é natural que você tenha um reservatório de fluido de corte de 4, 5 mil litros de fluido, que tem que ser tratado diariamente. Você se controla o pH, a concentração, a limpeza desse fluido de corte, ele tem que passar por um processo de limpeza para poder ser reaproveitado. E
ele é reaproveitado. A ideia da técnica da mínima qualificação é assim, ao invés de você usar um volume grande desse, se utiliza volumes muito reduzidos, né? Ou seja, uma mistura de óleo com água, como se fosse um spray que se usa como desodorante, sai aquele spray, ele é aplicado na região de corte com uma certa técnica, ou seja, com uma velocidade, uma pressão adequada, ele penetra nessa região e faz a lubrificação e a refrigeração com uma economia substancial de água e óleo. Quer dizer, para quem está nos vendo, pode dizer, mas quanto de economia é isso? Não dá para quantificar, mas é uma economia gigantesca. Tira 5 mil litros de água ou óleo e reduz proporcionalmente o quê? 10% nisso ou menos? Veja, esse óleo de 5 mil litros, por exemplo, ele é reaproveitado. Nesse caso nosso não, mas se usa um valor muito pequeno, como por exemplo 90 mililitros por hora. 90 Quer mililitros. dizer, 1 litro, quase 1 litro por hora? Não, 90 não, mililitros. 90, não é 900, é não, 90. 90, né? é um valor muito pequeno com uma mistura de água. Eu gostaria de citar como exemplo a empresa Volvo. Nós temos um ex-aluno que é o gerente da empresa, né? Nós tivemos uma visita, eles utilizam uma quantidade absurdamente pequena, eles utilizam 10 mililitros a cada 8 horas de trabalho. É um volume praticamente insignificante de fluido que se usa. E pelo que nos relatou, com vantagens absurdas, no sentido de economia de fluido, e o processo ficou muito bom, continua bom e atende às necessidades da empresa. Inclusive, isso é benéfico até o meio ambiente, né? Sim, nós escutamos hoje normalmente se falar que falta água. Né? Para as indústrias também é um problema sério, falta água. E a agressão do meio ambiente, esse fluido que se faz o descarte, não se pode jogar no ralo, é crime ambiental, é pago por uma empresa, que uma empresa vai lá e retira esse fluido para tratar. Mas é muita água, então, digamos assim, alguma coisa por volta de 5%, 6%, dependendo do óleo que se usa, e se completa com água. É um volume muito grande, ou seja, não é um atrativo muito bom para se tratar, mas custa caro. Não fazer o tratamento. E por que pesquisar? No Brasil tem pesquisa avançada ou o senhor é um dos pioneiros nessa área? Então, há uns anos atrás nós tivemos a felicidade de receber um pesquisador, o professor Leonardo, do Cefet de Minas Gerais, e nós trabalhamos juntos e desenvolvemos essa tecnologia aplicada ao processo de retificação, que é o que nós fazemos aqui em Bauru. E nós fomos os pioneiros e somos os que mais produzem ciência e tecnologia nessa área no Brasil, que foi originada aqui em Bauru. Quer dizer, Bauru é pioneiro nisso, vocês estão na vanguarda disso aí. E o Brasil, como é que se situa com relação ao mundo? Ele está acompanhando ou ainda está bem atrasado? Sim, existe, claro, naturalmente uma tendência de se trocar, mas as resistências são normais. Além da Volvo aqui de Pederneiras, que aplicou o processo e está indo muito bem, eu cito como exemplo a empresa Volkswagen de São Carlos, que fabrica motores, também usa técnica MQL. Eu li recentemente uma reportagem de uma montadora francesa, da Peugeot, que também está aplicando MQL. Então, e a nossa sugestão é, vamos aplicar MQL no geral, por isso nós temos empresas parceiras, né? Fabricante de fluido de corte, nós temos a ITW, que sempre nos apoiou, nós temos agora a Kimatic também, que está apoiando as pesquisas, e nós temos a Blaser, que também é nossa parceira nas pesquisas que nós desenvolvemos. E o Brasil, que pé que está com relação ao restante do mundo nessa técnica de MQL? Devagar. Está bastante devagar, porque o mundo anda melhor, mais rápido que a gente. Por quê? Porque normalmente Tecnologia? A inserção da empresa, no nosso caso, é mais difícil. Né? Normalmente, as pesquisas realizadas no exterior têm uma vinculação maior com as indústrias. A nossa vinculação existe, porém, não é no grau que nós gostaríamos de ter. Por isso, nós estamos chamando, né, as empresas que utilizam o processo para serem nossas parceiras e aprender junto com o que a gente faz para poder aplicar. No seu ponto de vista, você acha que pode virar lei de um futuro? Não podemos quantificar daqui quanto tempo, mas virar lei a aplicação dessa sistemática, ou seja, de MQL, mínima quantidade de líquido? Se você observar, progressivamente a legislação ambiental cada vez é mais apertada. É só verificar os desequilíbrios que nós temos no clima, né? Em época de calor fazendo frio e frio fazendo... E as épocas mudaram bastante, se você considerar há 40 anos atrás, quando eu era garoto, 50 anos atrás, o clima era mais estabelecido. Então, naturalmente, a legislação vai apertando, até um instante de que vai valer a empresa, olha, eu tenho que mudar o processo, porque senão custa muito caro. Aqui, no curso de Engenharia Mecânica, o profissional, o engenheiro mecânico aqui da Unesp do campus de Bauru, ele sai com um embasamento bastante grande nessa área de MQL? Veja, os alunos aqui da Unesp de Bauru, eles têm a possibilidade de fazer, durante a graduação, um trabalho de iniciação científica.
onde esses trabalhos são financiados normalmente pela FAPESP e CNPq. Além dele receber uma bolsa, ele escolhe a área que quer atuar, que quer fazer a sua atuação. No meu caso em particular, eu tenho a felicidade de ter vários alunos que se interessaram e estão se especializando, que se especializam ao longo do curso. E todos eles com bolsa, recebem uma bolsa. Perfeito. E o senhor pertence a um grupo também dedicado a isso? Sim. Fala pra gente. O grupo é grande, né? O meu companheiro desde o início é o professor Paulo Roberto de Aguiar, que é do Departamento de Engenharia Elétrica, e nós montamos o grupo junto. Nós temos também o professor Daré, que é nosso companheiro, o professor Olavo, lá da Biologia, e nós trabalhamos em conjunto. E dos alunos, nós temos muitos alunos de iniciação científica, de mestrado, doutorado, inclusive pós-doutorado. E sempre nessa vertente? Basicamente o MQL, mas o professor Aguiar, por exemplo, trabalha com um leque um pouco diferente, redes neurais, aplicação de técnicas que ele tem da engenharia elétrica no processo. Nós estamos falando muito em MQL, nós podemos conhecer a máquina, conhecer como é que funciona, porque eu acho que quem está em casa está interessado em ver o equipamento, de tanto que nós já falamos nesse bloco. Podemos conhecer? Claro, vamos sim. Perfeito. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. No próximo bloco você vai conhecer o equipamento e de tudo isso que nós falamos, usinagem de precisão, por meio do professor e pesquisador Eduardo Carlos Bianchi. Um instante só, Ciência Sem Limites volta já. O Ciência Sem Limites está de volta. Vocês podem ouvir um barulho diferenciado. Nós estamos no laboratório de usinagem e abrasão, coordenado pelo professor Eduardo Carlos Bianchi, do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia do campus de Bauru da UNER. Professor, esse barulho, que máquina é essa? Essa aqui é uma retificadora plana tangencial, utilizada para retificação de peças planas, como o próprio nome diz. Aqui dá um exemplo de uma peça sendo retificada, onde com o avanço do rebolo, observa-se algumas fagulhas que vão saindo. Isso é natural de ocorrer. É claro que a refrigeração normalmente é muito mais abundante do que essa, nós reduzimos para poder conversar. E aqui temos essa pedra girando, nós chamamos de rebolo, que é o rebolo de óxido de alumínio, indicado para usinagem de aço. Embaixo a peça é a peça metálica nesse caso, e esse é o fluido de corte com um bocal que nós chamamos de bocal convencional, ou então uma refrigeração convencional, ou então abundante, justamente pelo volume grande de fluido que se usa. Todos os assuntos e tópicos que conversamos no bloco anterior, o senhor está mostrando agora aqui na prática como é que é feita a usinagem, é isso? Exato. Então essa aqui é uma máquina industrial que nós utilizamos para fazer nossos ensaios. Esse bocal específico nós usamos como comparação essa refrigeração convencional com o MQL que nós fazemos posteriormente para... Quer dizer, nós vamos mostrar também o MQL, mas nesse caso, que substância nós temos ali? É água e óleo? Sim, é uma mistura, é um óleo específico para fluido de corte que é diluído em água. Nesse caso específico, uma quantidade de óleo é diluída em 49 partes de água. 49 partes de água? Perdão, 39. 39 partes. Em 39 partes de água que nós vimos, nós estamos falando isso porque nós vimos na embalagem do produto. Então, para vocês terem uma ideia, essa água é reaproveitada. Nós temos um tanque mais ou menos de 100 litros. 100 litros aproximadamente. Então, 1 litro de óleo para 39 de água. Imagine o gasto de água na natureza, no meio ambiente, né? Sim, e se nós tivermos uma empresa com 40 máquinas dessa, o volume é substancialmente grande. Agora, esse rebolo e essa velocidade, tudo é calculado aqui? Sim, nós temos as condições de usinagens que são mais adequadas para se aplicar no setor industrial. E existe uma associação de valores. A rotação do rebolo, ou seja, a velocidade periférica desse rebolo, a velocidade da peça e o quanto que se penetra na peça por esse anel. Uma coisa interessante, como é que a peça é presa aqui nessa plana? Então, por se tratar de peças de precisão, essa é uma mesa magnética. Então, a peça ela é apoiada integralmente na superfície dela. Se fosse presa, por exemplo, com uma morsa, onde tem alguns pontos de contato e fixação, a peça deforma, nós retificamos, ela fica boa. No entanto, quando ela é solta da morsa, ela volta a deformar, introduzindo os erros que nós não queremos. Que tipo de resultados o senhor já conseguiu, mesmo no processo convencional, que avançou as suas pesquisas? Sim, nós tivemos resultados de se aplicar na indústria mecânica. Pelos alunos que passam aqui, nós tivemos alunos de várias empresas, como a INA, de Sorocaba, que fabrica rolamento,
em Pompeia, né? A Jaco em Pompeia, nós tivemos um gerente lá, foi nosso aluno aqui, e várias outras aplicações industriais. Podemos desligar para continuar o papo? Pode notar que diminuiu bastante o barulho, só está o motor da bomba do fluido de corte. Para a gente continuar bater papo e ficar muito mais agradável para quem está nos assistindo. Professor, esses resultados, eles beneficiam? Quanto que pode representar em termos de benefício para a indústria? Em termos de custo, né, é um volume bastante grande. Então, observa, o sujeito que usa o fluido de corte, num certo momento ele tem que descartar e adquirir novo. Quando ele vai fazer o descarte, isso aí é contratado uma empresa que a CETESB autoriza e ele paga para fazer o descarte. Durante o processo, esse fluido de corte precisa ser filtrado, porque esse cavaco que sai, essas fagulhas que saem, né, esse pedaço de material que sai, tem que ser tirado do fluido para não contaminar esse fluido que nós utilizamos. Então o custo é alto. É alto. E no MQL que nós vamos falar agora? Sim, o MQL é aproveitado uma única vez. Como o volume dele que se usa é muito pequeno, então não se faz a recuperação desse fluido. Se usa uma única vez e ele é simplesmente descartado na atmosfera. Que outros tipos de pesquisa nessa área o senhor tem ou o senhor conhece? Então, nós podemos associar essas condições de trabalho e de fluido de corte a redes neurais que o professor Paulo Aguiar da Engenharia Elétrica trabalha. De que forma? E aí, prevenção de problemas na peça. Então, uma peça vai sofrer queima. Quando a peça queima, ela tem que ser descartada. Isso para uma indústria custa muito caro. Então, é possível se prever o instante correto de se trocar a ferramenta, de se afiar a ferramenta, de melhorar algum item do processo para que se evite o descarte de uma peça que tenha sido danificada. Fala pra gente, nós estamos vendo imagem agora do MQL, que é mínima quantidade de lubrificante. Exatamente. Conta esse processo para nós que nós estamos vendo essa peça. Observa que o bocal é um pouquinho diferenciado desse bocal que nós mostramos agora. Esse bocal ele é injetado uma quantidade de óleo e de ar comprimido. Na extremidade dele, essa mistura sai dela e é introduzida no contato entre a ferramenta e a peça, fazendo a lubrificação e a refrigeração, utilizando aí um volume bastante reduzido. Em termos de peça, de desgaste, de usinagem, enfim, não há prejuízo entre o método tradicional, convencional e o MQL? É tudo igual? O resultado final, o acabamento? Sim, nós tivemos situações onde alguns cuidados adicionais foram tomados e nós tivemos resultados melhores do que com a refrigeração tradicional. Por exemplo? Nós percebemos durante os vários ensaios que se formava uma borra na superfície do rebolo. Essa borra nada mais é do que uma pasta que é formada daquele cavaco que sai com o óleo. E aí nós tivemos o apoio financeiro da FAPESP, que nos deu recursos financeiros através de um aluno de mestrado e um outro de iniciação científica. Nós desenvolvemos um bocal para fazer a limpeza da superfície de corte do rebolo. Mas no método convencional? Não, no MQL. Ah, no MQL. No MQL. Essa limpeza nada mais era do que um jato de ar comprimido que é colocado na superfície do rebolo para remover esse material que adere à superfície. Então foi um pulo do gato aí. Sim, foi um trabalho inédito. Nós publicamos uma revista de fator de impacto bastante grande e justamente por ser um trabalho inovador. O que eu não perguntei, o que o senhor não falou, infelizmente estamos chegando ao final do programa, o que o senhor não contou que o senhor queira deixar claro para o telespectador? Olha, a mecânica de precisão ela é bastante utilizada em alguns setores, não é todos os setores que se usam, mas naqueles que são utilizados, os profissionais têm que ter uma preparação boa, né, adequada para que se desenvolver um perfil inovador, um perfil que possa trazer benefícios para a empresa, com vantagens econômicas para a empresa, pensando aqui na melhoria da competitividade que nós precisamos ter. A gente vai voltar em breve, porque a gente quer saber mais resultados do seu trabalho e dos seus orientados também, tanto do mestrado quanto do doutorado. Sim. Prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Obrigado. Felizmente chegamos ao final. O Ciência Sem Limites fica por aqui. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela. É bianchi, ou bianchi, né, @feb.unesp.br. Para conhecer um pouco mais sobre o trabalho e sobre a faculdade, www.feb, que é Faculdade de Engenharia de Bauru.unesp.br. Para interagir conosco, também está aí o nosso contato Ciência Sem Limites, tudo junto, @tvu.unesp.br. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Nós aguardamos e esperamos por você. Até lá!